Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, anunciou que, quando voltar, vai tirar o país dos BRICS. Em seu primeiro mandato, a geopolítica da vida real espancou as visões ideológicas e juvenis dele em todos os sentidos na política internacional. Afinal, apesar das hostilidades aos países islâmicos e promessas de mudar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, na hora do vamos ver, voltou atrás. Apesar das hostilidades contra a Rússia e a China e elogios grandes à Europa e Estados Unidos, não conseguiu transformar a simpatia de Trump em algo material e foi frequentemente motivo de desprezo por entre os líderes europeus. E na hora do aperto, teve que recorrer ao Putin e ao Xi Jinping. Isso revela uma coisa que até hoje ele e os seus eleitores não aprenderam. A direita como um todo não entende. A realidade geopolítica sempre supera visões idealistas de mundo. Não se trata de quem você gosta, mas sim daquilo que pode ser obtido e como pode ser obtido. Então as perguntas são: em caso de uma improvável volta dele, será que a história irá se repetir? E ele seria espancado pela geopolítica de novo? Podemos nos aproximar dos Estados Unidos e nos afastar da China e, em especial, dos BRICS? E qual seria o peso disso? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que você conhece para ficar por dentro das novidades do canal. E também nos siga na rede do Instagram e do Telegram para ficar por dentro das novidades do canal e também das situações no mundo, já que agora frequentemente faço vídeos breves no Instagram comentando da geopolítica ou da política. O link do nosso grupo do Telegram e o link da nossa conta do Instagram está na descrição do vídeo. O meu nome é Leon Peta e esse é o canal Geopolítica Mundial. A primeira coisa que temos que fazer é ver a relação econômica dos países dos BRICS e Estados Unidos com o Brasil. Porém, no caso dos BRICS, irei me limitar à Rússia, China e Índia, que são os maiores pesos pesados do bloco junto com o Brasil. A rivalidade pela liderança da balança comercial brasileira entre Estados Unidos e China é grande, mas com vasta presença chinesa. Exportamos para a China mais do que o dobro do que exportamos para os Estados Unidos. Na verdade, o Brasil é um dos poucos países no mundo que pode falar que tem um saldo superavitário com a China. Mas na importação, a liderança chinesa não é tão ampla e é bastante próxima. E a Rússia vastamente atrás, quase que não comprando nada do Brasil. Porém, em importação, compramos muito da Rússia, com ela entrando em sexto lugar. Basicamente, vendemos para a China commodities, o que não é nenhuma surpresa, sobretudo alimentos como sementes, frutas, grãos e carnes, mas entrando também minérios e combustível, produtos de destilação e derivados de animais. E para os Estados Unidos também somos fornecedores de commodities, embora de minerais e quase nada de alimentos, sendo a exceção o café. Porém, para os americanos vendemos bastante na categoria aeronaves e equipamentos e partes aeronáuticas, e ainda instalações e equipamentos de engenharia civil. Carnes e sucos também têm certo destaque, mas nada que se equipare ao que vendemos para a China. E não é à toa, os Estados Unidos são um dos maiores produtores alimentares do planeta, então vender alimentos para eles será bastante difícil. Não apenas porque produzem muito, mas porque o agro-americano é extremamente poderoso dentro do Congresso americano, conseguindo restringir o acesso ao mercado americano. Mas isso é algo que eu quero falar em mais detalhes depois. Já com a Rússia, vendemos pouco, sendo o café e o amendoim praticamente metade de tudo que eles compram de nós, sendo seguido de carnes, bovinas e aves, e num número que nem se compara com os Estados Unidos e da China. Por outro lado, compramos muito da Rússia, combustível e muito fertilizante. Num volume geral, os russos estão totalmente atrás dos americanos. Compramos de 4 a 5 vezes mais dos Estados Unidos do que da Rússia e vendemos aos russos 30 vezes menos do que aquilo que vendemos aos americanos. Já com a Índia, a relação vem crescendo, embora também nem se compara aos Estados Unidos e à China. Vendemos a eles muito petróleo bruto, gordura e óleos vegetais e açúcar, enquanto compramos mais da Índia do que eles compram de nós. Temos um saldo negativo, em especial por causa de compostos organo-inorgânicos, compostos heterocíclicos, ácidos nucleicos e seus sais e sulfonamidas, que tem como finalidade a nossa indústria farmacêutica e derivados de petróleo. Basicamente compramos de volta refinado aquilo que vendemos bruto para eles.
E ainda inseticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, reguladores de crescimento de plantas, desinfetantes e coisas nesse estilo. Assim, em números brutos, seja vendendo ou comprando, China e Estados Unidos estão muito, mas muito acima de Rússia e Índia. Mas aqui é que você precisa tomar cuidado, porque o desavisado, aliás, talvez nem seja tão desavisado, mas o anti-Rússia ou idólatra dos Estados Unidos vai dizer que seria fácil quebrar a relação com os BRICS então, ou pelo menos com a Rússia e a Índia. Afinal, a nossa relação com eles, com esses dois países, é algo mínimo, algo ínfimo, patético. Mas aqui é que estão os problemas, porque como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes. O agronegócio brasileiro corresponde por aproximadamente 22% do PIB do Brasil em 2024. Em 2023 foram 23,5%. No geral, podemos falar seguramente que o agro corresponde regularmente com cerca de 20 a 25% do PIB nacional, dependendo do ano, mas nunca saindo muito disso. Então, o agro sozinho é 1/4 ou 1/5 do nosso PIB. E, obviamente, tendo influência no restante do PIB, já que se ele for mal, todo o restante também vai mal. E aquele papo de que o Brasil seria o celeiro do mundo, bem, é mentira. O Brasil é um titã, peso pesado, mas não é o celeiro, isso é exagero. Hoje nós somos o terceiro maior exportador mundial de produtos agropecuários, atrás apenas da União Europeia e dos Estados Unidos. O que não é pouca coisa, mas daí falar celeiro do mundo é exagero. Somos os campeões em soja, açúcar e somos uma grande potência em frangos e bovinos. Porém, somos o quarto maior usuário de fertilizantes do mundo, atrás de China, Índia e Estados Unidos. E somos os maiores importadores mundiais desses insumos. Em 2021, dos mais de 40 milhões de toneladas de fertilizantes consumidos no país, 85% foram trazidos de fora, e a parcela das importações na demanda interna de adubos e fertilizantes tem crescido ano a ano, justamente conforme o Brasil ganha destaque na base alimentar do planeta. Ou seja, isso é muito importante para você entender. Para sermos esse titã alimentar, dependemos muito de fertilizantes e adubos. E porque, diferente do que muita gente vende por aí, de que tudo que se planta no Brasil cresce, a realidade não é tão simples. O solo brasileiro, em geral, precisa de muito fertilizante porque ele é naturalmente pobre em nutrientes. Apenas em algumas áreas é que isso é diferente, como o norte do Paraná e interior paulista com a terra roxa, por exemplo. Entenda que toda essa região do centro-oeste brasileiro, que hoje é destaque na produção alimentar do planeta, é fruto de um longo processo de terraformação e engenharia genética. Por décadas nós usamos geoengenharia em parceria com os japoneses para toda essa região se tornar fértil. E em paralelo a isso, um enorme investimento de pesquisas da Embrapa por décadas em engenharia genética para alterar as sementes para que elas pudessem sobreviver nessa região que é naturalmente inóspita. E apesar do sucesso, não, a engenharia não está aí para resolver esses problemas, porque para manter essa região então ativa como ela é hoje, temos que o tempo todo manter um gasto gigantesco desses fertilizantes sobre ela. Se um dia pararmos de fazer isso, a natureza simplesmente vence e retoma aquilo que é dela, e a região vai se tornar infértil de novo. O que é diferente do hemisfério norte, em especial a dos Estados Unidos e da Europa, que são regiões de solos férteis. O Cerrado brasileiro tem os melhores solos para a agricultura porque tem muita água, são solos profundos, planos, mas tem essa limitação natural de nutrientes, que é algo próprio da natureza tropical. A soja, o milho, a cana-de-açúcar e o algodão, só essas 4 culturas já absorvem mais de 90% do fertilizante produzido e importado pelo Brasil. E o que isso significa? Significa que enquanto outros países de solo mais fértil, como Estados Unidos, Europa, Rússia ou Argentina, podem produzir 1 tonelada de grãos por um valor X, porque gastam pouco fertilizantes, nós temos que gastar 5x, o que encarece a produção. Para poder ser financeiramente interessante manter isso, precisamos vencer na quantidade produzida. Nesse gráfico está em roxo o que produzimos de fertilizantes e em azul aquilo que importamos. E aí vem o problema. Quem nos fornece a enorme maior parte dos fertilizantes para manter esses 20 a 25% da nossa economia? A Rússia.
E a preferência brasileira por fertilizantes russos não é por motivo ideológico de simpatia com a Rússia ou de um anti-americanismo, mas por diversos fatores estratégicos. Os preços competitivos oferecidos pela Rússia são em torno de 15% mais baixos em comparação com outros fornecedores. E apesar da distância, as rotas marítimas são bem lógicas, facilitando o transporte e reduzindo custos. Porque tenha em mente, quando falamos de comércio, falamos de logística, de transporte de coisas, algo que em geral é muito esquecido. Desde 2018, as importações de fertilizantes crescem a uma média anual de 22%, sendo a Rússia por trás disso. Eles são os maiores fornecedores de fertilizantes ao Brasil, sendo em outubro de 2024 responsável por 28,1% das importações brasileiras. Atrás deles vem a China com 18,2% e bem lá atrás vem o Marrocos com 7,7%. E uma coisa que você precisa entender é que não é como se houvessem muitas opções no mundo para você comprar fertilizantes, menos ainda com os preços russos. Não é à toa que mesmo com todas essas sanções, embargos, retóricas agressivas e tudo mais, os Estados Unidos e a Polônia abriram uma exceção para continuar comprando os fertilizantes russos. Continuaram comprando em plena guerra da Ucrânia, apesar de tudo. Então entenda que nem os próprios americanos e poloneses, mesmo com tudo o que está acontecendo, se livraram dos fertilizantes russos, porque, de novo, não temos muitas opções de exportadores de fertilizantes no planeta. Aliás, depois do Brasil, quem mais compra fertilizantes russos são os Estados Unidos, mesmo possuindo solos bons. Podemos mudar essa dependência e produzir nós mesmos esses fertilizantes? Sim. Mas, na melhor das hipóteses, se fizermos isso certo, estamos falando de 2040 a 45, com sorte. Além disso, mesmo que possamos nos tornar autossuficientes, não significa que poderemos dizer tchau para a Rússia. Isso é uma coisa que muita gente se confunde. Ser autossuficiente em uma coisa não significa que você não precisa mais importar essa coisa de outros países. Significa que você não está refém e dependente desses outros países, mas mesmo assim você ainda libera a importação, porque senão o custo fica muito mais alto. Então, mesmo produzindo algo, você libera a importação para que os preços possam ser mantidos baixos. E se você consegue produzir a um preço baixo, você então tem uma margem de manobra muito maior para definir o preço final, o que dá para você maior competitividade diante de outros concorrentes. Só que temos ainda um outro problema, e esse é histórico. A nossa base logística é extremamente dependente da modalidade mais ineficiente e cara, que é a rodovia, ou seja, o diesel. E de todo o diesel importado pelo Brasil, em 2023, 50,5% veio da Rússia e 24,5% vieram dos Estados Unidos. Ou seja, os russos venderam mais que o dobro dos Estados Unidos de diesel para o Brasil. Depois ainda vieram os Emirados Árabes atrás, sendo o terceiro exportador de diesel ao Brasil. E em 2025 já está estimado que o papel do diesel russo vai aumentar ainda mais. E bom, se você presta atenção ao redor, você sabe o quanto o diesel já está caro. Então, sem a Rússia, tchau, nós não temos caminhões. Quebra o nosso sistema logístico interno brasileiro, já que 65% da produção brasileira atravessa através de caminhões. E no caso, falo da logística, mas diesel também é usado em máquinas agrícolas, na geração de energia elétrica por usinas termoelétricas e ônibus urbanos. Ou seja, a Rússia abastece não só o outro pé do agronegócio, que é o transporte daquilo que produzimos, mas basicamente a produção de tudo e das pessoas nas cidades. Em volume total de comércio externo, a Rússia nem de longe se aproxima dos Estados Unidos, mas não é questão de quantidade apenas, mas também de qualidade. Então os russos basicamente são o nosso calcanhar de Aquiles. E não por causa de um grande plano secreto, mas por causa do caminho que trilhamos há várias décadas. A relação econômica Brasil-Rússia é ínfima em quantidade se comparada ao dos Estados Unidos, mas é estratégica. Sem os Estados Unidos, o Brasil sofre muito, muito mesmo. Mas sem a Rússia, o Brasil quebra e quem vive na região centro-oeste do Brasil vai ter enormes problemas. E diesel, assim como fertilizantes, não é uma coisa que você pode achar facilmente substitutos no mercado global, em especial pelo mesmo preço que os russos vendem.
Eu acho que essa é a grande dificuldade que enxerga a geopolítica e as relações internacionais, de forma idealista ou ideológica. Eles enxergam o mundo como eles gostariam que fosse, onde é fácil de se fazer o que se quer, como num livro de autoajuda. Mas não, o mundo é como ele é e nós precisamos navegar por isso. Gostar ou não da situação, infelizmente, é um bônus. Aquilo que eu falei que para ser viável nós temos que produzir muito para compensar no volume e na perda, é um problema sério que nós temos. Porque veja, o Brasil perde cerca de 30% dos alimentos produzidos, o que equivale a cerca de 46 milhões de toneladas por ano. Isso coloca o país entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no planeta. E acredite, esse é um número que nós já melhoramos muito, porque no passado já chegou a bater quase que 50%, ou seja, de quase tudo o que produzíamos perdíamos metade. E o motivo disso são dois principais: a falta de armazenamento adequado e a nossa logística muito ruim, que é baseada no diesel. A maior parte do que produzimos é transportado por diesel, que, como eu disse, é a modalidade mais ineficiente, lenta e cara. Não usamos ferrovias e nem hidrovias. Parte de não usarmos ferrovias é o grande problema de falta de investimento, é verdade, sem dúvidas nenhuma. Mas também nós temos a geografia que joga contra nós, porque ao longo da costa brasileira temos essa escarpa, que historicamente separou o litoral do interior. E descer ou subir grandes quantidades de forma ferroviária aqui é simplesmente inviável por causa da inclinação geográfica. Então esse é um problema permanente. Por outro lado, em termos de hidrovia, os rios, nós temos faltas de rios que ligam o interior ao litoral. Os Estados Unidos, para você ter uma ideia, consegue ter uma interconexão de 5 pontos litorâneos fluviais que conectam ao interior: o rio Mississippi, o rio Delaware, a bacia de Chesapeake, o rio São Lourenço e a baía de Hudson. Então, as terras férteis do interior americano, que precisam de pouco fertilizante, podem escoar barata e facilmente sua produção do interior para os oceanos e daí para o mundo, o que faz com que o custo de produção deles seja menor que o nosso. De novo, para podermos competir, precisamos então produzir mais em grande volume. Alguém até talvez fale que podemos ter uma condição similar ao dos Estados Unidos, como a bacia amazônica que liga o litoral à parte interior, mas não dá. Porque apesar de ligar o litoral ao interior, é simplesmente inviável ter polos produtivos ou, pior ainda, indústrias na região amazônica, não só por causa da geografia, mas também por causa do clima. E ainda por cima, as margens dos rios amazônicos não são adequados para portos de grandes volumes. Aliás, em muitas partes nem sequer são adequados para portos de pequeno volume ou sequer ter portos. O que poderíamos fazer para usar de forma gigantescamente mais eficiente e barata seria utilizar a Bacia do Prata. E essa sim seria a resposta ideal, de onde seria pateticamente fácil escoar a produção a partir do interior paulista, Mato Grosso do Sul e Paraná. Em regiões mais distantes, como Goiás ou Mato Grosso, poderíamos usar então ferrovias para chegar nessa hidrovia do Prata e daí escoar. Mas nós não temos o controle da Bacia do Prata porque dividimos ela com 3 países, então ficamos reféns de decisões políticas diplomáticas. Perdemos a supremacia da Bacia do Prata na Guerra da Cisplatina, poderíamos até ter retomado depois na Guerra do Paraguai e ainda dominado com folga, mas o Império preferiu não anexar nem o Uruguai nem o Paraguai porque calculavam que seria melhor ter esses 2 países como estados tampões em um eventual caso de conflito contra a Argentina. Basicamente, abrimos mão da supremacia por medo de uma guerra que nunca aconteceu. Então não é como se pudéssemos nos livrar do diesel, apenas diminuir a dependência dele. E então temos o outro país que nos interessa dos BRICS, que é a Índia, que fica geralmente entre 5º ao 8º país que mais importamos, depende do ano, e compramos deles os produtos químicos para a nossa indústria química e farmacêutica, perdendo só para a China. Então, se você não quer depender mais da China do que já dependemos, precisa aceitar o papel indiano como sendo importante. E ainda inseticidas, rotenticidas, fungicidas, herbicidas e por aí vai, o que também é absolutamente vital para o nosso agronegócio. Os indianos geralmente ficam em terceiro na venda desses produtos para nós, perdendo apenas para a China e os Estados Unidos, e ficando bem, muito à frente do 4º lugar.
Ou seja, os indianos também são estratégicos. A saída deles nos deixa na mão de China e Estados Unidos, mais especificamente, ainda mais na mão da China. É claro que sair dos BRICS não significa que iríamos parar de ter nossas relações comerciais com eles, mas teríamos mais problemas e sentiríamos o impacto disso. E não se esqueça, as coisas no Brasil não estão tão boas a ponto de podermos escolher com quem fazemos comércio. Priorizar os Estados Unidos apenas por simpatia é algo inútil, é algo infantil. E ou não irá acontecer, e será um banho de água fria realista, ou irá afetar profundamente a economia brasileira em um nível de ameaça existencial. Até porque uma coisa que você tem que entender é que não adianta o Brasil querer se aproximar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos precisam querer isso também. E mais importante ainda, decidir como fazer isso. E aí é que é a grande questão. Como os Estados Unidos poderiam se aproximar do Brasil? E os próprios Estados Unidos não sabem. Alguém pode falar que eles poderiam investir no Brasil para trazer as indústrias para o Brasil, tirando elas da China, mas isso é improvável porque eles estão apostando, e eu digo apostando pesado, no México para fazer esse papel de substituto da China. Ou então poderiam falar que seria para investir no agro brasileiro, mas desencana, somos os principais concorrentes deles. Além disso ser algo burro para eles investir no seu principal competidor, ainda por cima tem as leis federais americanas que proíbem terminantemente que dinheiro público americano, estadual ou federal, seja usado em áreas tidas como estratégicas que possam concorrer com os setores considerados estratégicos por eles. E nisso entra o nosso agronegócio. E como eu já disse em vários outros vídeos, na literatura geopolítica americana praticamente não há menções ao Brasil, na América do Sul como um todo, na verdade. Então, eles não sabem exatamente o que querem de nós e, por consequência, não sabem como se aproximar. Esse é o ponto-chave mais importante, de longe mais importante, e me impressiona como ainda tem gente que ignora isso, que é a coisa mais primária nas relações de Brasil com os Estados Unidos. Como poderíamos nos aproximar? Apenas venda de equipamento militar não enche a barriga. Não seria o suficiente para poder trazer o Brasil para próximo dos Estados Unidos. Precisa ser algo mais profundo, tal como a China com o Brasil, e ainda assim levaram mais de 20 anos para chegar nesse nível de relação que nós temos hoje. Enquanto não houver uma resposta clara e realista a essa questão, não adianta ficar falando em se aproximar dos Estados Unidos, porque continuaremos mais ligados à economia da China. Muita gente vai me chamar de Russete porque eu poderia estar fazendo propaganda para a Rússia, mas entenda que, a menos que você queira depender ainda mais da China, manter relações com a Rússia, Índia e outros BRICS é algo fundamental, porque estamos indo para um mundo bipolar, com Estados Unidos de um lado e China do outro, e o Brasil, como um estado pivô na geopolítica, só vai poder se relacionar com qualquer um deles dois na condição de submissão se não tiver alternativas econômicas. E nesse sentido, de servir como ponte de alternativas, os BRICS são úteis. Eu tenho as minhas críticas aos BRICS, mas é mais ao formato e configuração que eles estão tomando do que contra o bloco em si. Além disso, não pense que os BRICS poderiam ser uma alternativa militar à OTAN. Ninguém, absolutamente ninguém, discute qualquer chance de transformar os BRICS em um bloco militar. Não compare BRICS com OTAN, não tem sentido. Mas, antes disso tudo, nós temos a questão inicial. Será que Bolsonaro irá voltar para a presidência? Eu acho isso muito improvável porque ele simplesmente não pode nem sequer concorrer. Mas, e isso é muito importante para você prestar atenção, se ele voltar é porque o STF deixou. E se o STF deixar, tenha muito medo do tipo de acordão que terá rolado nos bastidores, a ponto de permitirem a volta dele, porque sem alguma espécie de acordo, ele não volta. Então não se engane, as chances dele voltar são pequenas, e se voltar, será outro soco no estômago que a geopolítica vai dar nele e principalmente nos eleitores dele. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado, e um especial obrigado a um membro de categoria apoiador do DeLeon, As Portas da Cidade. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem. Parece pouco, mas compartilhar o vídeo em outras redes como WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter e qualquer coisa ajuda muito o algoritmo a reconhecer a importância do canal. Então compartilha bastante. Abraços e até o próximo vídeo.